Olá, estamos começando mais um TV Câmara Entrevista. E no programa de hoje vamos falar sobre um núcleo universitário que dá suporte a entidades comunitárias. Ao meu lado, o professor Roberto Volk, que vai nos instruir e nos ajudar a desvendar o que significa isso. Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. Ok, é um prazer estar disponíveis. Então vamos lá. Como é que funciona esse suporte a entidades comunitárias? Na verdade, o núcleo NAJOSC, Núcleo de Assessoria Jurídica às Entidades do Terceiro Setor ou Organizações da Sociedade Civil, ele funciona como um núcleo de assistência jurídica às organizações que necessitam de suporte tanto para os atos constitutivos como para a própria manutenção dos estatutos e atualizações dos estatutos, né? Esse projeto surgiu dentro do programa de extensão da Universidade do Vale do Itajaí, chamado OPP, Observatório de Políticas Públicas, né, cuja matriz é em Itajaí. Nós oferecemos cursos de formação para os conselhos de políticas públicas da região do Vale do Itajaí e agora, mais recentemente nesse semestre, puxamos uma das linhas do projeto de extensão para aqui em São José, na unidade do Cobrasol da universidade, e ali começamos a prestar esse tipo de serviço a essas entidades. Então esse é um trabalho, um projeto que funciona praticamente em todas as unidades da Universidade Univale, é isso? A princípio, como é um programa piloto, né, nós começamos este ano, as atividades se concentraram na nossa sede, a matriz, em Itajaí, e destacamos desta questão por duas parcerias feitas com entidades aqui para São José e Florianópolis, né? Então elas funcionam assim, a equipe que dá esse suporte são feitos por alunos, é isso? Sim, sim. Eles vão lá numa sede de uma associação e auxiliam, dão todo o suporte para que ela se adeque às leis federais, é isso? Exato. Na verdade, existe a demanda, que a gente tem a chamada demanda espontânea ou a demanda através das parcerias, né? Então, nós oferecemos esse tipo de atendimento às organizações em parceria com a universidade e a demanda espontânea. Então, nós, todas as quintas-feiras à tarde, na unidade do Cobrasol, fazemos o atendimento a essas organizações, né? Como é que funciona assim, esse atendimento? Pois é, justo. Na verdade, o professor responsável pelo programa, ele destaca os estagiários, os bolsistas do programa. Esses bolsistas, eles acompanham o atendimento do professor e dão as sequências. Nós imaginamos que ocorre mais ou menos em 4 a 5 módulos, né? O primeiro seria o atendimento, o segundo seria a orientação do professor com o aluno a respeito da demanda que a associação traz, e o terceiro e quarto módulo seria o atendimento direto, né? Com a resposta e a solução necessária para a associação, né? Seja na reforma do estatuto, seja na questão de captação de recursos através das certificações. Nós atendemos dessa forma, né? O objetivo do projeto, então, seria esse, adequar as associações comunitárias. Exato. Na verdade, o grande escopo é trabalhar com políticas públicas, né? E nós percebemos que um dos instrumentos que a nossa Constituição permitiu é a participação destas entidades no debate das políticas públicas como atores dos conselhos municipais de políticas públicas, né? E percebemos uma questão interessante, é que o acesso à justiça por parte dessas organizações, ele não é feito de forma completa, né? Nós não temos como prestar esse tipo de serviço em virtude de a própria lei da Defensoria Dativa não prevê esse tipo de atendimento, que seria as questões extrajudiciais, e o que fica a cargo de alguns municípios que prestam através do gabinete das procuradorias dos municípios. A própria OAB tem um determinado serviço desse, mas vimos que de fato as organizações não são contempladas nesse tipo de assistência, né? E cabe ao papel da universidade mobilizar e instrumentalizá-las para qualificar o debate das políticas públicas, né? Vale lembrar que essas associações comunitárias, essas entidades, elas não podem ter fins lucrativos. Então, a universidade vem como um apoio para auxiliar e ajudar nessa adequação, né, professor? Perfeito, perfeito. Seriam todas as organizações comunitárias, seriam aquelas entidades que enquadram no escopo do chamado terceiro setor, né? Algo que surgiu recentemente, nos últimos 20 anos no Brasil. E, claro, uma das características principais
principais seriam todas elas que atendem ao interesse público e, por atender ao interesse público, necessariamente por leis devem ser enquadradas como sem fins lucrativos ou econômicos, né? O senhor tem conhecimento desse projeto em outra universidade, outra faculdade, ou é um projeto da Univale mesmo? Na verdade, a concepção do projeto ele vem de um movimento amplo e nacional das universidades comunitárias, né? Cuja universidade pertence, das chamadas Núcleo de Assistência Jurídica Popular. Mas nas outras universidades é prestado de uma forma mais aberta, né? Então, atendimento geral para o público, né? Nós aqui priorizamos para fortalecer o debate das políticas públicas e a gente vê que um dos atores principais são as organizações, né? E há vários instrumentos jurídicos para aprimorar este debate das entidades, né? O senhor citou, dentro do que é adequado dentro dessas associações, a questão da ata, enfim, toda a parte de regulamentação dessa entidade. A causa qual é o prejuízo que essa entidade tem não estando de acordo, né, com esses documentos não estando de acordo com a lei? Ela perde um pouco da sua legitimidade, né? Embora exista mobilização popular, quando ela de fato confronta com o poder público, né? Em questões que necessitam talvez de financiamento de projetos, apresentar parcerias com o governo, tanto municipal, estadual, federal, ela necessita estar atualizada e regulamentada perante as leis do Código Civil. E a gente percebe que muitas delas não ocorre isso, né? Não há uma prática ainda, não há uma profissionalização desse tipo, né? Às vezes são estatutos muito antigos, às vezes são estatutos e atas que não foram registradas, então ela não ganha personalidade jurídica conforme as leis do Código de Direito Civil, né? Portanto, de fato, o nosso trabalho seria no sentido de adequar a mobilização popular com as questões legais e jurídicas, né? Esse projeto tem quanto tempo já? Na verdade, estamos começando o programa de Observatório de Políticas Públicas este ano, né, na Universidade do Vale do Itajaí. E especificamente esse trabalho de assessoria às organizações há 2 meses, esse segundo semestre, na unidade do Cobrasol. Então é algo bastante recente. Já tivemos de fato um impacto um tanto quanto, porque a demanda é grande. A gente percebeu que de fato existem muitas organizações que carecem dessa assistência. Então a gente pegou alguns parceiros, né? E já de antemão, nas 3 primeiras semanas já tivemos um volume de 20 organizações sendo atendidas, né? E a gente espera, na medida do possível, agregar até tanto bolsistas como alunos voluntários nesse tipo de atividade, né? Que é um tanto quanto prazerosa e uma das funções e objetivos da própria universidade, né? E já dá para saber, ter uma base assim de como está funcionando, se o projeto já vem dando resultado? Na verdade, levantamos essa demanda, mas estamos de fato neste mês atendendo elas, né? No mês de outubro teremos um relatório parcial que poderá já estabelecer algum diagnóstico a respeito desses atendimentos, né? Mas ainda de forma muito estamos no início ainda, são só 2 meses esse segundo semestre, né? Mas ainda estamos com a empolgação toda, né? Os bolsistas são bastante engajados, há uma predisposição muito boa por parte deles. Isso retroalimenta o próprio projeto, né? Como é que funciona, assim, essas reuniões que o senhor estava falando, né? Toda quinta-feira vocês se reúnem, os alunos, os bolsistas se reúnem para discutir. Como é que o senhor vê o envolvimento deles? Como é que o senhor percebe o desenvolvimento desses alunos? Perfeito. Na verdade, como o projeto de extensão ele não tem uma certa exigência com parte dos alunos. Então, tanto pode termos alunos dos semestres iniciais do curso, como dos semestres finais do curso. Tá. E nós temos isso na própria equipe. A equipe é constituída de 5 alunos, né? Temos 2 voluntários, que estão nesses 2 períodos, 2 alunos já nos períodos finais e 3 no início, né? Então é uma troca constante entre eles, dos conhecimentos vistos e a necessidade da atuação prática, né? Então eles começam a perceber a necessidade do estudo do direito a partir da problemática que é trazida pela prática, né? Então isso dá um casamento perfeito no aspecto didático, docente do aprendizado do aluno. Professor, eu falei que algumas vezes sobre estar de acordo com a lei federal, enfim. Qual é essa lei que as entidades têm que estar de acordo? Na verdade,
na década de 90 houve um grande debate sobre a reforma do Estado no Brasil, né? E entre os mecanismos jurídicos que existiu, foi um propagado pela comunidade solidária, cuja a mulher do Fernando Henrique Cardoso era presidente do chamado Comunitas, e ela propagou um novo modelo de prestação de serviço pelas essas entidades. Esse novo modelo, ele profissionalizou o que nós chamamos hoje de terceiro setor. E um dos instrumentos foi chamado OSCIP, uma certificação, né, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Esta é uma lei federal, Lei 9.790, que garante a essas organizações a certificação para pleitear junto ao governo federal verbas e recursos para financiamento de projetos sociais. É um processo, um modelo que tenta racionalizar e desburocratizar esse acesso, né? Porque ele tenta substituir outras certificações que tínhamos já desde o início do século, que seria do século passado, né? Que seria a chamada utilidade pública federal. Mas ela se burocratizou bastante, né? E teve uma série de problemas envolvendo a legitimidade da certificação. Diante disso, criou-se essa lei federal que o Ministério da Justiça é competente para essa certificação. Então é um processo que a associação reúne os documentos, encaminha para o Ministério e em 30 dias tem um parecer favorável ou não, e caso não for favorável, a justificativa de porque não foi contemplado, né? Ela tendo o certificado de OSCIP, ela consegue parcerias com os ministérios na captação de recursos e também todos aqueles donativos que a Receita Federal encaminha para as entidades, né? Para uma entidade poder ter esses donativos e a partir disso captar recursos, ela necessita desse tipo de certificação. Mas essa lei, eu li alguma coisa que ela vem dando, ela tem controvérsias, assim, as pessoas não aceitaram muito bem, né? Sim, de fato é bastante polêmica porque, primeiro que ela entrou no discurso da década de 90, da chamada modelo de reforma do Estado, que tentou, de certo modo, privatizar alguns órgãos públicos, né? E um desses instrumentos foi utilizado a própria lei de OSCIP, né? Então ela ganha uma certa crítica por parte de quem milita no terceiro setor, né? Depois há uma mudança no sentido cultural jurídico, né? Por estar atrelados a toda uma outra concepção de certificação, assusta um procedimento rápido, célere e objetivo de análise, né? E é basicamente isso. O professor, finalizando já, esse programa, como o senhor falou, o senhor me falou que está dando certo e que então acho que vai propagar, é isso mesmo? Acreditamos, essa é a grande expectativa nossa e da própria universidade, né? O programa, como tem o caráter geral de ser um observatório que vai analisar as políticas públicas, nós pretendemos, na medida do possível, e com o apoio do próprio mestrado profissionalizante que temos em gestão de políticas públicas, possibilitar uma formação e uma instrumentalização da sociedade civil, né? Para que ele possa, de forma mais consciente e eficaz, trabalhar as políticas públicas, ou melhor, exigir, né, a fiscalização e a prestação das políticas públicas por parte do poder público municipal, estadual e até federal. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no programa. Ok, eu agradeço. Luiz Flávio. Muito obrigado a você também que nos acompanhou e ficou sabendo mais um pouco sobre esse núcleo universitário que auxilia e dá suporte a entidades comunitárias. Muito obrigado mais uma vez e continue assistindo a nossa programação.